Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o 191º da nossa sequência, toda sexta-feira com a ajuda do Gilberto, do Antônio, do Renato, do Sandro. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço especial também para o João Delcore, que está sempre comentando aqui. Geralmente ele é um dos primeiros a comentar, principalmente no News. Obrigado, João, um abraço para você. Vamos lá, a gente tem notícias históricas aqui. Abril é um mês agitado aqui para a Apple de anúncios, né? A gente tem 17 de abril de 1977 a Apple lançando o Apple II. O Apple II foi o primeiro grande sucesso da Apple. Foi um equipamento que rompeu barreiras aí da informática naquela época. Foi a primeira máquina que conseguia tratar com cores, né? Lá na história da Apple a gente conta essa história bem detalhadamente. O Wozniak, na feira de apresentação do Apple I, ele utilizou ali o datashow, né, para poder testar o sistema e a placa que ele tinha feito para poder lidar com as cores. Então foi o primeiro computador colorido, por isso que a Apple mudou a logomarca. Tem gente que acha que tem a ver com outros símbolos, né, mas não tem nada a ver. O colorido da maçãzinha é porque o computador passou a ser colorido. E esse Apple II, ele foi a sustentação financeira da Apple durante muitos e muitos longos anos. Para vocês terem uma ideia, a Apple produziu o Apple II até o início da década de 90. Então foram muitos anos aí sobrevivendo desse equipamento. Só para vocês terem uma ideia com relação a valores, 40 e quanto? 49 milhões foi a média aí de faturamento da Apple durante todo o processo de comercialização desse produto. 49 milhões, muita coisa mesmo, né? Então a gente tem que dar graças a Deus, porque se não fosse o Apple II, a gente não teria esses outros produtos que nós temos aqui na Apple. A Apple não cresceria tanto quanto cresceu, né? A gente tem o Apple III, que tentou fazer essa sequência de sucesso, mas foi um desastre o Apple III, né? O Apple III ele não teve uma pessoa responsável, né? Foi uma equipe, foi um grupo de pessoas. E aí a máquina virou um Frankenstein. Cada uma deu uma ideia, não tinha uma linha clara para ser seguida. Era para ser um sucesso tão grande quanto o Apple II. O Wozniak já não estava nessa produção, ele ficou focado lá no Apple II. Enfim, e aí saiu uma máquina sem pé nem cabeça, com problemas de superaquecimento da placa-mãe e tal. E foi primeira grande falha aí, primeiro grande fracasso, né, da Apple em termos de produto foi o Apple III. Logo ele teve que ser substituído, então esse aí foi realmente um aprendizado muito grande para a Apple. A gente tem também lá para frente, em 86, 14 de abril de 86, a Apple lançando o Macintosh 512KE, né? A Apple tinha lançado o Macintosh, depois o Macintosh 512K, e aí lançou o 512KE. O E é de Enhance, né, de melhorado, e ele tinha algumas melhorias mesmo, mas a grande sacada desse aqui era baixar o preço, era fazer uma máquina um pouquinho mais barata, né? Em torno de 1.200, 1.900 dólares mais ou menos a faixa de preço para essa máquina aqui. E foi uma máquina que fez sucesso, sim, ela vendeu bastante, pegou a linha do Macintosh e acabou vendendo bastante. Então foi uma máquina que também foi importante para a linha da Apple, né? Aí a gente tem 96, 18 de abril de 96, a Apple entrando no cinema, né? E fazendo aí um merchandising do seu PowerBook, entrando aí no Mission Impossible, Missão Impossível lá com o Tom Cruise, né? O problema é que nessa época, 96, a Apple já estava em total declínio, estava um pega pra capar lá na empresa, todo mundo indo embora, o barco afundando, e eles investiram ali 15 milhões de dólares para promover o PowerBook, né, dentro do filme. Só que fizeram de qualquer maneira, não acompanharam, não tiveram palpite dentro do roteiro. E o que aconteceu? Os caras pegaram o PowerBook, que era um design muito bonito, né, mas a Apple queria promover também o sistema operacional. Nessa época, o Windows estava com o Windows 95 bombando, né? E aí eles usaram o PowerBook nas cenas ali apenas como linha de comando, para, né, sei lá, o Tom Cruise era bom em programação e tal, então pegou um PowerBook que tinha um sistema operacional bem legal na época, e a Apple queria mostrar esse sistema operacional, e ele abre o PowerBook e mostra uma linha de comando. Então, assim, é uma baita de uma máquina só com um sistema operacional bem precário, né, bem primário.
Então foi um tiro no pé da Apple, talvez o dos últimos tiros no pé, antes do Steve ter que voltar, né? Eles deram uma acertada na mosca comprando a Next e trazendo o Steve Jobs de volta para a Apple, né? Bom, também mais para frente, em 2010, 20 de abril de 2010, foi o dia que a Gizmodo lançou a matéria mostrando o iPhone 4. Foi, acho que talvez o primeiro grande furo aí de reportagem com relação a esses rumores, né? E daí começou uma indústria de rumores, né? De matérias com vazamentos e tudo mais, né? A Apple tinha o iPhone 3GS na época, que era o famoso sabonetinho, né? Com aquela carcaça arredondada atrás, de plástico, bem parecido com essa capa que tem esse iPhone aí, né? O que aconteceu? Um dos caras de teste, os engenheiros de teste de iPhone da Apple, ele tinha a incumbência de sair com o iPhone fora do campus da Apple para poder testar sinal, como é que ia funcionar, etc, né? O Wi-Fi de outros lugares, enfim. E a Apple fez uma capinha para poder esconder como é que era o design do iPhone 4, que foi uma revolução muito grande, né, de design. E o cara foi pro bar e encheu o caneco e esqueceu, disse que esqueceu o iPhone lá, né? A gente não sabe se realmente esqueceu, se ele ganhou uma grana para poder passar isso para a imprensa, etc, né? Nunca vamos saber dessa história na real. E, enfim, alguém achou esse iPhone e passou para a Gizmodo, e a Gizmodo achou estranho, né? Uma capinha esquisita. A hora que foi abrir, viu que era um iPhone completamente diferente. Era o iPhone 4, com aquele visual com as bordas quadradinhas, como nós temos hoje nos iPhones 13, 14, etc, né? Era aquele visual já no iPhone 4. Enfim, e aí foi um boom, né? A Gizmodo teve clique aí do mundo inteiro para poder ver essa reportagem, faturou muito com isso aí e deu uma brigaiada, polícia, investigação para tudo quanto é lado. E aí a Apple começou a fortalecer ainda mais essa guerra contra os vazadores, né? Porque acabou com toda a surpresa. Depois o iPhone ainda teve aquele problema do Antenna Gate, enfim, foi um ladeira abaixo, foi uma avalanche de problemas ali. Mesmo assim, o iPhone 4 fez muito sucesso. Porque os vazamentos a gente sabe que tem hora que atrapalha, mas tem hora que ajuda. Eu tenho certeza que tem muita parte disso aí que é fomentada pela própria Apple, né? Para poder gerar ali um teaser, né? Gerar um frisson, né? Para quem é mais antigo, com relação a essas coisas. Bom, a gente tem visto também notícias aí com relação ao óculos, né, que baixaram um pouco a bola, deixaram a gente desanimado um pouco com relação a isso, e aí vem uma noticiazinha para a gente ficar mais feliz, né, é assim que funciona o negócio. Parece que tem pessoas que estão testando já o equipamento, né, a Apple costuma fazer isso antes de lançar, ela envia para algumas pessoas específicas, para que a pessoa possa testar o equipamento, né, e tem um camarada disse que está testando e disse que o negócio é espetacular. Então vamos ver realmente se é espetacular, vamos ver realmente se vai ser anunciado agora em junho, né? Temos que esperar para ver o que vai acontecer. Mas parece que a coisa está indo, né? Os rumores da semana passada diziam que ia protelar lá para frente, lá para 2023, né? Então não sei, ainda está muito nebuloso, cada um diz uma coisa, e aí a gente fica nessa indústria de clique, né? Então tem muita notícia que a gente não sabe se tem fundamento ou não, né? Aí esse camarada é um camarada que a gente pode confiar porque a porcentagem de acerto dele é violenta, né? O Ming Chi Kuo é o nosso grande oráculo aí. Ele dizendo aí que o chip M3 vai começar a produção só no final de 2023, né? Então a gente teria aí um atraso nessa produção e provavelmente as máquinas, o MacBook Pro, o iMac que está prometido, né, novo, o iMac Pro também que já está prometido de 27 polegadas, talvez viria aí só no final do ano, a não ser que a Apple resolva lançar o Mac Pro, o iMac Pro com o M2 Ultra, né, e esperar o M3 para botar no ano que vem. Eu sei que o ciclo dos produtos está tudo quebrado, né, por conta dessa questão toda da cadeia de suprimentos, do supply chain que foi prejudicada muito com relação aos problemas apocalípticos que tivemos nos anos anteriores, né, então está tudo muito zoado. Então, a Apple ainda precisa colocar essas coisas de volta no eixo, né,
para que a gente possa ter uma evolução aí mais consistente dos produtos, sem ter um com um processador, outro com processador antigo e ficar essa confusão danada, né? Bom, rumor também de que o iOS 16 vai permitir aí o sideloading. O que é o sideloading? A possibilidade de você instalar aplicativos que vêm de outras fontes, além do App Store. A gente sabe que o Comitê Europeu aí de Regulação ele está obrigando a Apple a fazer esse tipo de alteração no seu sistema. Não sei por que cargas d'água, né? Estão dizendo que é porque a Apple cobra muito, de 15% a 30% de valor para poder você vender o seu produto na loja deles. Eu acho mais do que justo, porque eles que têm a loja, eles que promovem o seu produto, eles que têm o equipamento onde vai rodar o seu produto, eles que criaram a linguagem que você está fazendo o seu produto, né? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, existe uma briga que pegaram essa questão aí e começaram a querer forçar o iPhone a permitir instalação de aplicativos fora da App Store. O que isso implica? Implica que pode virar aí um Android da vida, né? Vem coisas que você nem sabe de onde veio, não tem ninguém que está pelo menos dando uma supervisionada nesses códigos. Então, se a gente começar a instalar esses aplicativos fora da loja, a gente vai ter muitas complicações aí no iPhone. E aí o que vai começar a acontecer? O pessoal vai começar a falar que o iPhone é ruim, mas não é. A questão é que tem uma porta que está sendo obrigada a ser aberta, só que você não vai ser obrigado a usar essa porta, né? Você pode continuar não instalando nada de fora, instalando apenas da App Store e continuar tendo um nível de segurança maior. Não é perfeito, a gente sabe que não é perfeito, mas pelo menos não é aí o mundão afora como é com o Windows, como é com o Android, etc, né? Então vamos ver, isso aí invariavelmente vai acontecer, porque senão ela não entra nos mercados europeus, né, vai ter que ter. Uma matéria no Wall Street Journal dizendo a respeito de algumas falhas do sistema de segurança da Apple na parte de troca de senhas, né? A gente já falou sobre isso também. A gente sabe que quando a gente está no nosso iPhone, o iPhone está desbloqueado, nós estamos usando o iPhone, você pode facilmente com o código, obviamente, de desbloqueio ou com o Face ID, você pode entrar lá no teu Apple ID e mudar a senha. Apenas com o código do iPhone, do aparelho, você pode mudar a senha do seu Apple ID. A Apple precisa resolver isso para poder ficar um pouco mais seguro. Porque se um ladrão sábio te força a falar, por exemplo, a senha, ou ele está no bar, por exemplo, e olha você desbloqueando o iPhone, por exemplo, e, sei lá, ele dá um jeito de descobrir a tua senha, se ele pegar o teu equipamento, ele muda o teu Apple ID. E aí mudando o teu Apple ID, meu irmão, aí complicou ainda mais, porque ele pode fazer muita coisa, pode ter acesso a muita informação. Então isso é muito perigoso. Mas nessa matéria, além deles falarem a respeito dessa falha de segurança com relação à troca de senhas do seu Apple ID, eles também estão falando com relação ao Recovery Key, porque o ladrão, né, também tendo acesso ao teu device, ele pode pedir um reset do Recovery Key ou então ajustar um Recovery Key. E com esse Recovery Key ele consegue ganhar de novo acesso ao teu Apple ID. Então a Apple precisa criar outros fatores de autenticação ali para dificultar esse tipo de acesso, né? Óbvio que já tem algumas coisas que estão vindo por aí, outras implementações que já foram feitas no sistema operacional, mas eu creio que ainda a Apple quer facilitar para o usuário esse tipo de ação, mas nesse caso não pode facilitar não, tem que ter várias autenticações. Assim como é, por exemplo, no Mac, quando você vai configurar o teu Apple ID, dependendo da situação, ele pede a senha do Apple ID, ele pede a senha do Mac, ele pede a senha de desbloqueio do iPhone, às vezes aquela autenticação em 2 etapas, que ele manda uma mensagem e você recebe. Então eu acho que é assim que tem que ser, para a gente poder fazer essas alterações, senão fica muito fácil, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. A gente já falou a respeito desse rumor, é um rumor que voltou, né, que está crescendo com relação ao iPhone 15, da capacidade do iPhone 15 ter um zoom aí de 5 a 6, um zoom óptico de 5 a 6 vezes, né?
Então a gente não sabe se vai ser uma lente tele mais potente ou se vai ser uma lente móvel mesmo dentro do iPhone, né, como é aquelas lentes de câmeras DSLR, né, que você vê lá na beira do campo de futebol, né, aquelas lentes enormes, parece uma bazuca, né? Então a gente não sabe se vai ser uma lente periscópica mesmo ou se vai ser esse sistema que a Apple usa de uma lente tele já fixa e que ele só altera a lente que está utilizando para poder dar o zoom. Vamos ver, porque um zoom de 5 a 6 vezes, né, é uma excelente upgrade aí para o sistema de câmeras da Apple, que não é nada ruim, mas a gente sabe que o zoom não é comparado aí com o zoom das concorrentes, né? Bom, a Apple também lançou aí lá nos Estados Unidos uma forma de você poupar dinheiro ali, né? Então a Apple está virando banco, né, pessoal? Então você dentro aí da sua conta da Apple, você pode fazer uma poupancinha aí, né? O Apple Card Savings, como eles estão chamando, né? Com uma rentabilidade anual de 4,15%. Sem taxa, sem nenhum tipo de percentual, nada. Então você deixa uma grana lá e você vai receber ali 4,15%. É uma parceria da Apple com a Goldman Sachs e parece que vai ter um limite aí de 250 mil dólares. Então até 250 mil dólares você pode deixar aí nesse rendimento sem nenhum tipo de tarifa, de taxa, de nada, e depois você pode usar esse dinheiro obviamente para comprar produtos da Apple, mas você pode pegar esse dinheiro e transferir para um banco também sem taxa nenhuma, né? Bem legal. Bom, aí com relação à parte de ecologia, né, a gente sabe que a Apple foca bastante nisso, toda apresentação ela começa a falar dessas coisas e tal, ainda é um assunto que está muito em voga, e a gente tem aí a Apple querendo utilizar o cobalto das baterias 100% reciclado. Eu acho que a gente deveria partir para outro tipo de tecnologia de bateria, a gente tem que estudar uma outra forma de ter baterias que carreguem mais rápido, que não superaqueçam, e que tem uma durabilidade muito maior. Eu acho que ainda tem muito espaço para melhorar as baterias, não só da Apple, mas de uma forma geral. Tem melhorado bastante, eu não vou negar, mas eu acho que a gente tem que partir para outras substâncias, né, e outros tipos de energia para melhorar. Mas é um passo interessante que a Apple faz para evitar aí a degradação do meio ambiente. Se puder utilizar coisa reciclável, obviamente que é bem melhor, né? E aqui a gente tem uma matéria muito interessante também com relação ao carregamento, né, ao uso da energia elétrica. O pessoal fica falando que energia elétrica, carro elétrico, energia elétrica, mas não sabe que para a energia chegar aí na sua tomada, você está queimando carvão lá, você está usando energia atômica, você está usando hidrelétrica, né, enfim. Então a energia na tomada não chega ali de graça, né, do nada. Então, o pessoal tem feito estudos do comportamento das pessoas com relação ao uso da energia elétrica dentro das casas e fizeram uma comparação com as automações e com as melhorias dos algoritmos dentro dos equipamentos para fazer um tipo de carregamento inteligente, né? E como que isso pode reduzir aí o uso de energia elétrica, né? Então, por exemplo, no iPhone a gente tem a otimização do carregamento que você pode ativar lá na bateria, onde ele não vai ficar carregando a bateria o tempo todo. Chegou no 100%, ele interrompe o carregamento e fica deixando cair e subir um pouquinho, para não forçar a sua bateria, né? Então aí ele vai estudar a forma como você usa o carregamento, né? Eu carrego todo dia, toda noite, né? Vou dormir, sei lá, 11 horas vou dormir, boto para carregar, levanto às 5h30, levanto às 6, tiro da tomada. Então com o tempo ele aprende esses horários e ele não vai ficar carregando a noite inteira, ele vai deixar para carregar ali os últimos 80%, uma hora, meia hora antes de você acordar normalmente, né? Então isso já é uma coisa legal, mas a Apple está inserindo ali no sistema uma coisa muito interessante, que é o carregamento ecológico, né? Não, é Apple Clean Energy Charging, que é justamente um upgrade dessa questão do carregamento, do uso otimizado da bateria, né? Então ele também não vai ficar utilizando a carga durante aí, sei lá, da meia-noite às 3 da manhã. Não tem por que ele carregar, ele vai deixar para começar a carregar lá mais perto aí do momento em que você vai tirar da bateria. E esse tipo de inteligência, né, por exemplo, você sair do ambiente, a luz apagar sozinha,
a geladeira desligar meia hora, né? Enfim, tem várias coisas que você pode fazer com relação a isso e automação para poder não precisar ficar usando a energia constantemente. Isso pode ter um impacto muito grande aí na economia energética. Acho interessante e acho que se a automação puder ajudar, porque tem muita gente que não se importa mesmo, sai fora e deixa a luz acesa e tal, né? Meu pai falava, eu não sou sócio da Light, né? Apaga a luz, aquela coisa toda. Tem muita gente, tenho certeza, que ouviu essas frases aqui. Agora aqui em Minas é CEMIG, né? Eu não sou sócio da CEMIG. Então tem essas coisas que realmente podem ajudar. Sensor de presença e etc, né? Legal, é isso, pessoal. Então ficamos por aqui nessa semana. Agradeço. Aproveite a promoção dos cursos ilimitados de aniversário está acabando. Aproveite para garantir o seu curso, mesmo que você não queira fazer agora o curso, com o acesso é ilimitado, você pode se matricular agora garantindo o desconto e fazer quando você tiver tempo, não tem problema nenhum, tá bom? Então aproveite lá, acesse drapple.com.br, conheça os cursos e também os meus contatos estão lá para a gente poder fazer um atendimento online, né? Precisar de um suporte, uma consulta técnica online, a gente marca um horário e podemos conversar aí para resolver as suas necessidades. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.